Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Todos vocês. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu estava ali adorando, orando, e eu percebo que tem pessoas aqui ainda que não conseguiram se conectar com Deus. Sabe, nesse culto, nós fazemos esse culto para nos conectarmos com Deus. Feche os seus olhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para me conectar com o Senhor. E nessa noite, eu levo cativo, em obediência a Cristo, os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas vontades. Senhor Jesus Cristo, eu me submeto ao teu senhorio e abro a minha vida. Eu abro o meu coração para que o teu Espírito Santo fale comigo, traga luz às minhas trevas. Entra na minha vida, Senhor. Escreva uma nova história. E a partir dessa noite, um novo tempo se manifeste na minha vida. Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança contigo. E se eu ainda não tinha essa aliança, eu faço uma aliança com o Senhor nessa noite e por toda a eternidade. Escreva o meu nome no livro da vida que existe no céu. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Miserável homem que eu sou, Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és tudo para mim, Senhor. Você pode levantar a sua mão agora, com os olhos fechados ainda. Agradeça a Deus porque você está respirando. Agradeça a Deus porque você tem uma casa, uma família, tem saúde, porque você está aqui nessa noite. Agradeça o Senhor. Alguma coisa você tem para agradecer o Senhor nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo para mim, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Amém, irmãos. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. É até estranho, me deu um frio na barriga de saber que eu ia pregar na minha igreja hoje, porque faz tanto tempo que eu não tinha essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parece até estranho isso, né? Mas eu tenho vivido aquilo que eu já falei para vocês em algumas ocasiões. Literalmente a palavra que o pastor Jefferson liberou sobre a minha vida, de que realmente Deus estaria me usando para abençoar muitos lugares, né? E eu tenho vivido exatamente isso. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus falou comigo há algum tempo atrás. E eu já ministrei em alguns lugares, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Nessa campanha que nosso pastor colocou de um novo tempo, e começar o ano de 2020, já profetizando isso, uma campanha de um novo tempo, isso reacende a esperança no nosso coração, não é assim, irmãos? Porque nós realmente desejamos viver o novo da parte de Deus. Você não deseja isso? Viver o novo da parte de Deus? Então, quando vira um ano, ou quando vem uma campanha como essa, nós somos até desafiados a voltar a crer e a acreditar que Deus tem algo novo para nós. E
é essa realmente a intenção. Deus tem algo novo para mim e para você. Você pode repetir para você mesmo? Deus tem algo novo para mim. Você pode dizer isso para você mesmo? Deus tem algo novo para você, porque Deus é um Deus de novidade de vida, amém? Mas para esse novo acontecer, nós não podemos ficar sentados na cadeira. Nós precisamos ter uma atitude diferente daquilo que nós temos tido até hoje. Nós precisamos também fazer alguma coisa diferente. Já dizia John Maxwell, quando nós queremos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes, porque se a gente fica fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado sempre. Então, que nesse início de ano também você seja levantado por Deus com graça, com força, com ousadia, para começar a colocar, tomar alguns posicionamentos novos e colocar algumas coisas em ordens na sua casa, na sua família e aonde for necessário. Amém, irmãos? Eu coloquei o tema dessa ministração, não sei se você vai pôr: vencedores não criam bodes. Tá? Eu até coloquei lá no meu Insta que o Rafa fez uma arte para mim. O sobrinho do Ivaldo, ele fez uma arte para mim sobre esse tema, que os vencedores não criam bodes, e é uma palavra que está em Levíticos 16, versículo 8. Você está curioso para saber o que significa isso? Fala que sim, vai. Ajuda eu aí. Levíticos 16, versículo 8. Repita comigo: vencedores não criam bodes. Vencedores não criam bodes. Vencedores não criam bodes. Levíticos 16, versículo 8. Acharam? E Arão lançará sorte sobre 2 bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Obrigada. Pelo bode emissário. Versículo 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo. Fala comigo: vivo. Perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Só até aqui. Quero contextualizar com vocês esse texto, que Deus estava dando instrução para Arão como ele teria que seguir um ritual de purificação, que é chamado Dia do Perdão em Israel, que é chamado Yom Kippur, que é comemorado até hoje em Israel e nas comunidades judaicas também. E nesse momento, junto com a novilha, com o touro que seria trazido para ser imolado, morto e aspergido o sangue no templo para a purificação do sacerdote, do povo e do templo naquele lugar, Deus ordenou que viessem 2 bodes. Repete comigo: 2 bodes. Um bode, e esses 2 bodes, eles iam lançar sorte de que um bode iria para ser morto, como expiação. Então eles pegariam esse sangue do bode junto com o sangue do touro e aspergir o sangue no templo para a purificação, para a santificação do povo, amém? Mas um outro bode, que é chamado de bode emissário, ou em outra tradução ele diz bode expiatório. Repete comigo: bode expiatório. Em outra tradução está escrito Azazel. Repete comigo: Azazel. Em português, viu, profeta? Azazel. Então ele seria o bode Azazel, ou o bode expiatório, ou o bode emissário. E para esse bode, ele não iria morrer ali sacrificado. O sacerdote ia pegar o bode, ia colocar as mãos sobre a cabeça do bode, ia transferir para o bode toda a culpa, toda a falha, todo o pecado, toda a maldição, toda a mazela do povo e do próprio sacerdote ia sobre o bode.
E esse bode, então, ia ser levado por uma pessoa específica e lançado no deserto. E ali ele ia ficar vagando no deserto até ele ser extinguido, até ele morrer. Quando eu comecei a ler esse texto e descobri isso que eu estou falando para vocês, na psicologia nós conhecemos a síndrome do bode expiatório. Eu falei, meu Deus, é exatamente isso. E é muito característico naquilo que nós tratamos na psicologia, famílias que elegem pessoas como seu bode expiatório. Vou explicar o que significa isso. Nós temos problemas, temos situações que nós não conseguimos resolver, e aí a gente pega a ovelha negra da família, a gente pega o bode e transfere para o bode todas as situações que nós não damos contas na nossa vida. É o nosso bode expiatório. É o nosso bode Azazel. É aquele que nós transferimos. Aquele marido horroroso, mas eu também sou uma mulher horrorosa. Aquele marido que é arrogante, estúpido, cruel, que é um ogro, mas eu também sou insubmissa, eu sou irreverente, eu não tenho respeito para com o meu marido, eu sou, uma Jezabel, e aí, mas o culpado é quem? O meu marido, que é o horroroso. E eu faço dele o meu bode expiatório, o meu Azazel. E transfiro para esse bode todas as situações de fracasso. Deixa eu dar um outro exemplo. Talvez na sua infância você passou por um abuso sexual. E esse abuso sexual se tornou para a sua vida um bode expiatório. Você diz assim, eu não consigo ser feliz porque lá no passado eu tive um bode. Eu fui abusado. E a partir desse abuso, como o bode ainda está vivo, eu não consigo ser feliz na minha vida sentimental, eu não consigo mais confiar em ninguém, eu não tenho mais segurança, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais no futuro, porque eu tenho um bode. Ou então você tenha recebido uma palavra de alguém que tenha falado assim para você, e essa palavra feriu a sua vida e te aleijou de tal forma que a partir daquela palavra, daquele líder ou daquele pastor, você nunca mais conseguiu se levantar espiritualmente, nunca mais você conseguiu acreditar em Deus, ou acreditar na Bíblia, ou ter fé. E a partir daquela palavra, você continua aí no seu canto e não profetiza mais, não faz uma visita, não lidera uma célula, porque o teu bode está vivo. O teu bode expiatório está vivo. Não, está vivo. E aí você coloca as tuas desculpas de que, não é porque você está acomodado, não é porque você não quer mais fazer algo para Deus, é porque um dia você teve um bode. E lá no passado o bode velho profetizou que você seria uma desgraça, e aí você encarnou a desgraça e você nunca mais se levantou a partir daquela palavra. Quem está me entendendo? Irmãos, nós estamos alimentando bodes expiatórios nas nossas vidas. Nós estamos conservando eles. E eu pesquisei, esse Azazel no hebraico significa bode expiatório, significa fracassar, não sair do lugar, ficar exausto, esgotado. E é exatamente o que essas situações fazem conosco, situações que alguém nos fere, e a gente fica amargurado, ressentido, a gente não libera perdão, a gente a gente empaca naquela situação de ressentimento, a gente não avança mais, e a partir daquela amargura do nosso coração, que é um bode, nós dizemos, mas eu estou assim ruim, eu estou mal, porque lá atrás eu tive uma injustiça, eu tive um bode. Queridos, eu sei como Jesus Cristo disse, olha, não resista ao perverso, porque se você resistir ao perverso, você se tornará tão perverso quanto. Deixa eu melhorar isso aqui para a gente entender. O Senhor Jesus, ele disse assim, que nós tínhamos que ter muito cuidado, porque é lógico que as pessoas vão errar conosco, como nós vamos errar com as pessoas. Alguém veio, te feriu. Foi injusto ou foi cruel com você? É uma situação específica.
Agora, essa situação ruim que aconteceu com você, ela pode determinar o teu fracasso, ou ela pode determinar que, apesar dessa vida, dessa limitação ou dessa injustiça, você vai se tornar mais do que vencedor. Você vai passar a sua vida como uma vítima, você vai passar a sua vida se vitimando, você vai passar a sua vida como um coitadinho, como um miserável, você vai passar a sua vida lambendo as feridas e falando assim: ó vida, ó céus, ó azar, ó que desgraça de vida que eu tenho, se o fulano de tal não tivesse pego no meu pé, ou se aquele marido não tivesse me traído, ou se aquela irmã não tivesse me decepcionado, ou se aquele líder não tivesse sido injusto comigo, eu estaria numa posição muito melhor. Se eu tivesse um marido melhor, a minha vida seria diferente. Ou se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria diferente. Eu lembrei até de um caso, né, que o Jefferson sempre contou para a gente na igreja, de um antigo fazendeiro que lá na antiguidade plantou uma fazenda de tomate. Lembra dessa história que o pastor sempre conta? Aí o bendito planta lá uma fazenda de tomate, vem a geada e acaba com a fazenda de tomate. E aí ele passa a vida dele se lamentando que durante lá naquele passado, ele tinha uma fazenda maravilhosa de tomate, aí estava a ponto de colher, e veio uma geada, algo tão injusto e cruel da natureza, e acabou com a fazenda de tomate daquele fazendeiro, e nunca mais ele se levantou para plantar outra fazenda de tomate. Ele passou a vida inteira alimentando o bode. Bé. Quem está entendendo? Faz o bode aí. Bé. Vamos matar esse bode hoje. Faz comigo, irmãos. Bé. Bota o bode para fora. Bé. Sabe, eu sei quão é difícil, porque eu não estou pregando aqui para vocês teoria. Eu não estou pregando teoria para vocês. E eu sei também que você também já passou por situações na sua vida que você tinha tudo para deixar o bode vivo. Que você teria tudo para deixar o bode vivo. Mas sabe, deixar o bode vivo só vai fazer você ficar andando em círculos, vagueando num deserto, numa vida infrutífera, e você nunca vai vencer e prosperar. Há uma decisão muito séria nessa noite para nós tomarmos, irmãos. Ou nós matamos esse bode e realmente nos tornamos pessoas vencedoras, ou a gente vai passar a vida numa promessa ou numa história de uma vida medíocre e miserável. Porque sempre vai ter alguém que vai falhar conosco. Sempre a gente vai ter um motivo para não fazer a nossa parte. Sempre nós vamos ter uma justificativa para não sermos vencedores, ou para não conquistarmos, ou para não avançarmos. Não porque é a crise, não é porque é o diabo, não é porque é o pastor, não é porque é a mulher, é a esposa, é o filho. Querido, sempre nós vamos ter situações assim: não, é uma doença, é a morte, não, é isso, não, é aquilo. Sempre vai aparecer um bode na nossa vida em que a gente transfere a nossa falta de iniciativa, a nossa falta de postura, para fazer de conta que o problema é do diabo, o problema é do universo, menos teu. E eu pensando em tudo isso, eu descobri que a vida ela é muito curta para a gente não tomar um posicionamento nela. Sabe, a vida passa muito rápido para a gente ficar sentado esperando algo bom acontecer. A Bíblia realmente ela fala que aos seus amados ele dá enquanto dormem, mas ele fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então esse dormir significa você pode descansar no teu Deus, no teu Abba. Ele cuida de você, mas a tua parte ele não vai fazer no seu lugar. Ele não vai fazer no seu lugar. E um dia eu tive um insight, irmãos, na minha vida, nas crises que eu já vivi, e eu tomei uma decisão para a minha vida. Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Ou eu enfiava a minha cabeça num buraco e afundava, que nem um avestruz, e ficava lá,
passando o resto da minha vida chorando porque aquele mal havia me acontecido e tantas outras situações de fracasso ou de decepções haviam acontecido comigo e eu ia passar o resto da minha vida ali mendigando e chorando, ou eu tomava uma outra decisão de tomar a responsabilidade da minha vida nas minhas mãos, que é o livre-arbítrio, e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedora, em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Sabe, eu estou aqui só para te incentivar, dizer assim: olha, a despeito do que aconteceu com você, do que fizeram contra a tua pessoa, daquilo que você está passando, daquilo que você está sofrendo, há esperança para a tua história e para a tua vida. Deus não deseja que você passe mais um ano contando o bode. Ah, eu tenho um bode. Sabe, aquele pai que me abandonou na infância e que nunca foi referência para mim, é meu bode. Ah, aquele pastor, aquele marido, já falei tantas vezes isso aqui. Sabe, você tem essa oportunidade nessa noite de, ou você sai daqui, matando esse bode, chamando a responsa para você e dizendo assim: eu vou entender que em Cristo eu sou mais do que vencedor e eu vou matar esse bode. Chega de eu jogar a culpa no diabo. Eu não prosperei financeiramente porque eu sou um preguiçoso mesmo, porque eu não vou atrás de emprego, porque eu sou desmanzelado, porque eu não sou organizado. Quem está me entendendo, irmãos? Ou eu me separei por quê? Você se separou porque era insubmissa, porque era uma mulher infiel, porque era uma mulher que só gritava, que só envergonhava, que desonrava a sua casa e seu marido. Sabe, não, foi ele que separou de mim porque ele era muito ruim. Queridas, ele ainda até pode ser muito ruim, mas uma coisa eu sei, que apesar dele ser ruim, Jesus, ele disse, eu até esqueci de completar o meu pensamento, que ele diz assim: não resista ao perverso, senão você se torna perverso exatamente como aquela pessoa foi com você. Seu marido pode ter te traído ou sido um homem agressivo ou horroroso com a sua pessoa, e nem por isso você tem que devolver na mesma moeda, sendo tão perverso quanto ele. Sabe, eu já passei por algumas ou por várias decepções com pessoas fora da igreja, com pessoas dentro da igreja, com discípulos, com amigos aqui dentro da própria igreja. Eu já passei por doença, eu já passei por dificuldades financeiras, eu já passei pela morte do meu marido. Irmãos, nós passamos por várias situações que nos desafiam todos os dias, que nos cutucam para dizer: e aí, você vai lamber o bode ou você vai matá-lo? E aí, você vai continuar justificando a tua vidinha medíocre, que nada acontece de bom pelas misérias que aconteceram com você, ou você vai matar o bode, vai tomar uma atitude de se tornar mais do que vencedor no sacrifício dele por você? É uma pergunta para nós. Eu sei que matar o bode não é fácil. Eu já tive que matar os meus. E foi uma decisão muito difícil, mas como eu disse para vocês, eu decidi. Sabe o que eu decidi? Eu decidi que nunca mais, isso é até muito forte que eu vou falar para vocês, que foi um voto que eu fiz comigo mesmo e com o Senhor Jesus, mas eu decidi que eu nunca mais ia permitir que pessoas ou situações cortassem as minhas asas e me impedissem de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. E não foi fácil decidir isso, porque as pessoas muitas vezes são cruéis, elas são injustas, ou até mesmo a vida é muito injusta e cruel. Mas eu me lembrei de Paulo: uma coisa eu faço, deixando de lado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Mas porque não dói? Não, é porque dói muito. Mas eu decidi que eu não vou deixar esse bode expiatório vagando no deserto, me deixando vagando no deserto, sem uma vida com propósito e destino. Será que você está disposto nessa noite a abrir mão da sua mágoa, a abrir mão do seu passado,
abrir mão da história que lhe aconteceu, que você justifica, não, eu sou assim, a filha rebelde porque meu pai não presta. Eu sou assim, o cara largado porque meu pai me abandonou. Será que você está disposto a abrir mão das tuas desculpas? Será que você está disposto de abrir mão das tuas justificativas e tomar responsabilidade para você, dizendo assim: Senhor, chega. Chega de desculpa barata. Sabe por que chega, irmãos? Porque Ele já pagou o preço. Não tem mais desculpa para nós. Você fala assim comigo: ai meu Deus, a cara de vocês está ótima. Faz assim comigo: bé. Ai Jesus, esse bode agora ficou até mais fraquinho, né, irmãos? Sabe aquela história? Quantos aqui querem uma nova vida? Levanta sua mão. Quantos querem uma nova vida? Fala comigo: glória a Deus. Agora, quantos aqui querem mudar? Entendem a diferença? Nós queremos uma nova vida, mas muito pouco de nós, uma porcentagem muito pequena, está realmente interessada ou aliançada num propósito de mudança. E aqui, se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. Se você manter esse bode expiatório, a tua vida vai continuar frustrante ou frustrada, medíocre e infeliz. Abre comigo Isaías 43:18, vamos lá. Isaías 43:18. Olha que tremendo que é essa palavra. Esqueçam o que se foi. Eu estou lendo na NVI. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E olha o que o Espírito de Deus está dizendo para nós. Volta, por favor. Volta aqui no telão. Não se lembre das coisas passadas. Ele está dizendo: olha, esqueça do que passou. Esse esqueça do que passou não é amnésia. Ele está dizendo assim: olha, para de determinar que o seu passado determine o seu futuro. Pare de se fixar no seu passado e usar o seu passado como uma muleta para que você não conquiste, para que você não prospere na sua vida. Ele está dizendo: você quer viver o novo, então você tem que deixar o que é velho. Repete comigo: para eu viver o novo, eu preciso deixar o que é velho. Irmãos, isso é até na nossa vida material. Você quer uma brusinha nova? Abre a tua gaveta velha, dá as brusinhas velhas para os outros, que a nova chega na sua casa. Não é assim? Porque quando nós abrimos mão, a matemática de Jesus, ela é completamente diferente da nossa, não é? Quando nós retemos, nós só pioramos a situação. Quando a gente retém mágoa, quando a gente retém dinheiro, quando a gente retém doações. E a matemática de Jesus é: abre mão, doa, libera. Então, quando a gente abre mão da mágoa, quando a gente abre mão do direito, quando a gente abre mão daquilo que nós possuímos, Deus faz com que algo maravilhoso aconteça. Deus faz com que a multiplicação, com a prosperidade venha sobre nós. Você pega uma blusa que você não usa, você dá para alguém, daí a pouco você ganha alguma coisa nova. Não é verdade isso, irmãos? Né? Mas quando você fica acumulando aquilo que você deveria liberar, parece que o mar morto chega lá na sua casa, fica tudo emperrado. Nada de novo acontece. Você quer que alguma coisa nova chegue na sua casa? Libere o que você tem hoje. Libera. Você está enjoado, como eu brinquei agora. Está enjoado daquela brusinha, Jana? Dá ela para os outros. Daqui a pouco chega uma nova. É assim. Então, você tem que entender que a matemática de Jesus é menos. Para multiplicar no mundo, você tem que somar. Para multiplicar com Deus, você tem que diminuir. Oh, que glória! É completamente louco. Você só vai multiplicar quando você diminuir no reino de Deus. Pode dizer amém? Amém. Então, você quer que o novo chegue na sua vida? Você tem que deixar aquilo que é velho. E eu sei que deixar o que é velho é um desafio muito grande, não é nada fácil. Mas nós podemos em Deus
vencer todas essas dificuldades, irmãos. Nós podemos, em Deus, tomar atitudes em que nós vamos ir além da mágoa, além dos traumas, além das decepções, além das dores, além daquele marido difícil, além daquela esposa que é insubmissa, que te frustra, além daquele filho que usa drogas. Você pode ir além daquele amigo teu do ministério que quer puxar teu tapete, além daquele irmão falso dentro da própria igreja. Você pode ir além. Por que você não disse amém? Tenha fé, fala amém. Você pode ir além. Você pode ir além. Amém, queridos? Então nós elegemos essas pessoas ou essas situações como os nossos bodes expiatórios, e tudo aquilo que nós não damos conta, nós transmitimos para esses bodes. O interessante é que a Bíblia fala no versículo 10 que o bode expiatório deveria ser mantido vivo. Quando eu fui estudar essa palavra vivo no hebraico, irmãos, vivo significa conservar, avivar, ressuscitar, conservar na memória, não esquecer, reviver. Poxa, e foi passando uma cena mesmo na minha cabeça, porque é exatamente isso que nós fazemos com as situações que nós sofremos. Nós ficamos revivendo elas. Não é verdade isso? Nós ficamos remoendo-as, nós ficamos relembrando, ressuscitando. Parece que a gente quer esquecer, daí a pouco vem toda a cena de novo dentro do nosso coração. Nós alimentamos o bode. Nós fazemos com que o bode fique bem vivo e fique na nossa orelha. Bé! Você já estava quase dormindo. Bé! Você está quase esquecendo. Bé! Não cansou do bode não, meu irmão? Pega esse trem. Acaba com ele logo. Mas para abrir mão desse bode, você vai ter que abrir mão do teu direito de justiça. Para abrir mão desse bode, você vai ter que abrir mão do seu direito e da sua justiça. Continuando aqui, o Senhor está dizendo isso para nós, em Hebreus 10. Você pode abrir comigo? Hebreus 10, 3. Isso é muito forte, irmãos. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. E o Senhor veio e cumpriu isso. Versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Sabe, ele está dizendo, o autor de Hebreus, nesses sacrifícios, porém, a cada ano em que o sacerdote matava um bode e chamava o outro bode expiatório e transferia a culpa para a cabeça desse bode e soltava ele no deserto, a Bíblia está dizendo que era uma comemoração. Em outra tradução fala, era uma recordação anual das suas culpas. Recordação anual das suas justificativas. Não, está vindo o inverno. Nossa, acabei de lembrar que era inverno, quando a geada veio e que matou a plantação de tomate da fazenda. Aí todo ano no inverno, você lembra da plantação de tomate. Só que o seu problema não foi a geada que matou o tomate da fazenda daquele fazendeiro.
O problema é que, a partir dessa decepção, aquele fazendeiro nunca mais se posicionou para trabalhar e arar a terra. Ele talvez pudesse ser um fleumático, acomodado, passivo, que nunca mais quis colocar a mão na massa e correr atrás do prejuízo. Mas ele passou a vida inteira reclamando da geada. Mas sabe qual era o problema da vida dele? A passividade e não a geada. Vocês estão me entendendo, queridos? Você está entendendo aí o que Deus está querendo dizer para você? Ele não está tirando a culpa daquelas pessoas que realmente fizeram algo ruim com você e te feriu. Não é isso, Deus não é injusto. Mas Deus está dizendo assim, apesar daquilo que fizeram com você, você pode ter uma atitude diferente. Você não pode ser a reação apenas daquilo que fizeram com você. Você pode ser mais do que vencedor. E aqui ele está dizendo, a cada ano é a recordação anual das nossas desculpas, da nossa falta de posicionamento. E o Espírito de Deus está dizendo assim para nós, chega, eis que o Senhor deseja de mim e de você um novo tempo. Repete comigo, um novo tempo. Um novo posicionamento. Uma nova história. Em Hebreus 12 fala, olha, deixando todo o embaraço. E aqui eu vou colocar, deixando o bode. Deixando o bode, deixando todo o embaraço. E o pecado. Corramos a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lá em Isaías 60, versículo 1, pode jogar aqui no telão, por favor, Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Foi tão interessante que na oração, na intercessão da quinta-feira, o Jefferson citou no final da nossa intercessão exatamente esse versículo. Eu falei, meu Deus, ele confirmou exatamente aquilo que eu vou pregar no domingo. Porque ele disse, e é exatamente o que eu ia dizer hoje para vocês, para que a glória venha sobre a tua vida, primeiro você precisa se levantar. Deus não vai enviar a glória dele sobre um povo que não se posiciona. Deus não vai enviar a glória dele sobre um povo que fica lambendo as suas misérias e as suas feridas. Deus não vai liberar a glória dele sobre um povo que se torna vitimista. Deus só vai liberar a glória dele sobre um povo que se levanta na força do seu Deus. Ele fala, levanta-te e resplandece. Esse resplandece não é você ter uma luz fluorescente na testa, não, meu irmão. Quando ele fala, levanta-te e resplandece, ele está dizendo, levanta-te e se posicione. Porque o Senhor vai ser com você nesse novo posicionamento. E aí então a glória do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Por isso? Então mata o bode. A Bíblia fala que Jesus ele foi esses dois bodes. Jesus foi o bode que foi imolado e entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas Jesus também foi o bode expiatório. Porque Jesus foi colocado sobre ele todas as nossas maldições, as nossas misérias, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa doença, a nossa maldição. Foi colocado sobre a cabeça do Senhor. E sabia que ele foi levado embora de Jerusalém, irmãos? Não é à toa como tudo se cumpre em Jesus, né? Como o Velho Testamento inteiro se cumpre em Jesus. Jesus foi liberado de Jerusalém para vaguear no deserto, com o peso do pecado de toda a humanidade. Queridos, por que Jesus fala lá naquela cruz, está consumado? Porque nem a cruz teria o poder de matar Jesus, se ele não dissesse, agora eu quero morrer, pronto, acabou.
Jesus estaria pregado naquela cruz com a nossa culpa, com o nosso pecado até hoje. Por isso que o bode expiatório tem que morrer. Se o bode expiatório não morrer, ele vai ficar vagando no deserto, lembrando o pecado, lembrando a culpa, lembrando a situação que te humilhou, que te fez sofrer. Ele não vai resolver o problema. Entende? Você se colocando como vítima, como um coitadinho, como um pobrezinho, um injustiçado, não vai resolver o seu problema. Não vai te fazer mais forte, não vai te fazer vencedor, não vai fazer com que você cresça, não vai fazer com que você amadureça. Enquanto você ficar jogando a culpa nos outros, você nunca vai crescer. Enquanto você ficar jogando a culpa nas pessoas ou nas situações da sua vida, você nunca vai evoluir. Você nunca vai amadurecer, você nunca vai viver como virar gente grande. E está na hora da gente crescer. Ele está dizendo assim: levanta-te, se posiciona, porque eu quero derramar sobre vocês uma nova glória. Eu quero derramar sobre vocês a minha glória. Mas para isso você precisa se levantar. Para de olhar para as tuas dores, para o teu passado, para aquilo que te fez ferir. Tá, já feriu, não é? Minha avó dizia assim: o leite já derramou, não foi? Tem como voltar atrás? Você já casou, minha filha, não tem jeito, né? Aceita que dói menos, não é assim? Já foi, agora já é Elvis, não adianta mais. Então assume e se torne a melhor esposa que você conseguir ser para esse homem, para que o nome de Jesus seja glorificado. Pare de dar desculpas, ou pare de jogar no bode expiatório: esse marido que não presta, senão eu seria uma excelente esposa. Esse pai que é horroroso, senão eu iria honrá-lo. Esse patrão que é cruel, senão eu seria o melhor funcionário dele. Chega de conversa fiada, chega de vitimismo. Deus está nos chamando para nós matarmos o bode. Vencedores não criam bode. O nosso bode expiatório, ele se entregou para a morte. Ele pega o pecado de toda a humanidade, ele sai de Jerusalém e ele vai lá para o Gólgota. Ele poderia estar vagando até hoje no Gólgota, sabia? Com aquela cruz pesada. Mas ele diz assim: esse bode expiatório que sou eu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sacrifício anual não ia tirar o pecado do mundo, mas o sacrifício de um homem santo, e uma única vez, iria tirar o pecado do mundo. Ou seja, tudo aquilo que nós sofremos, nós podemos depositar na conta de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele é considerado homem de dores e experimentado nos muitos sofrimentos. E Ele morreu. Esse bode expiatório, ele não ficou vagando no deserto, ele se entregou para a morte. E nele, nessa morte, ele toma a cruz, ele fala: está consumado. Quando ele diz está consumado, acabou as nossas justificativas. Mas Senhor, dói demais perdoar essa pessoa, mas eu já te perdoei. Mas Senhor, dói demais passar por essa injustiça, mas eu te dou plena condição para você ser vencedor apesar dessa injustiça. Mas Senhor, dói demais passar por essa perda, mas eu te dou plena condição para você ser mais que vencedor apesar dessa perda. A Bíblia fala: o que é que poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, a doença, a perseguição, a angústia, a dor, o sucesso, o dinheiro, irmãos, principados, potestades. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? A Bíblia fala. E ele fala: nada poderá. Você pode dizer comigo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo.
Então hoje é uma noite de nós matarmos o bode. Olha o que ele diz em Hebreus 9:17. Só para contextualizar aqui para vocês. Pode dizer glória a Deus aí comigo? Fala glória a Deus, graças a Deus, porque um testamento tem força onde houve morte. Vamos ler comigo. Um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor? Ou terá ele algum valor? Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Olha o que o Espírito de Deus diz para mim: enquanto o teu bode expiatório estiver vivo, você não recebe herança. Escuta isso. Enquanto o teu bode expiatório estiver vivo, você não recebe herança, entende? Porque o bode expiatório morreu. Você tem uma herança, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas, irmão, sabe o que nós fazemos? Nós pegamos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, enfiamos na gaveta, como se não fosse nada, e nós deixamos o nosso bode expiatório vivo. E aí sabe o que acontece? Ele está dizendo, quando o bode expiatório estiver vivo, você não tem testamento, você não tem promessa. Porque você troca a expiação que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário pelo que as pessoas fizeram contra a sua vida. Está na conta de Jesus o que fizeram contra você. Amém? Entende o que eu estou falando? Está na conta de Jesus o que fizeram com você. E cabe a você guardar o seu coração ileso, limpo, e aceitar esse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e jogar na conta dele, porque ele morreu para nos dar direito de uma herança tremenda e maravilhosa, irmãos. É muito superior o que Deus tem para nós do que nós aguardarmos o reconhecimento ou a recompensa do que nós fazemos aqui nessa terra. Você pode dizer amém? Então a morte de Jesus foi esse sacrifício de expiação. Por isso eu quero encerrar aqui com vocês. Pare de dar desculpas. Sabe, no reino de Deus, para a gente ser vitorioso, nós não podemos viver no vitimismo. O reino de Deus não tem espaço para o vitimismo, para a autocomiseração. Hoje em dia, vitimismo é a palavra da moda, né? Mas nós que nos convertemos há quase 30 anos atrás, sabemos que vitimismo significa autocomiseração, ou seja, dó de você mesma. Queridos, eu já passei por muitas situações na minha vida, que eu tive muita dó de mim. Eu falei assim, nossa, Ju, coitada de você. Mas durava alguns segundos, que aí eu dava uns tapas na minha cara e falei assim, tá bom, filha, já tá bom com essa dó que você tá de você, agora levanta e vai para a vida. Porque ninguém espera a gente se recuperar. Nem o diabo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Então, bora para a vida. Levanta-te, se posiciona, porque Ele providenciará a glória dEle sobre a tua vida. Eu acredito nisso, meu irmão. Então, Ele está dizendo, olha, eu pus aqui, pare de dar desculpas. Pare de ter dó de você. Pare de culpar as pessoas, ou a sorte, ou o azar, ou a falta de oportunidade, ou a pegação de pé daquele líder, ou daquele patrão. Pare de ficar preso a essas justificativas. Sabe por quê? Eu pus aqui na minha anotação. Porque o bode de Deus, olha que tremendo isso, o bode de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o bode de Deus, disse, eu me entrego para a morte, está consumado. E sabe por que ele disse isso? Está consumado, para que você seja mais do que vencedor. Foi para isso, para que esse bode de Deus se entregou para morrer, para abrir um caminho de vitória para as nossas vidas. Por isso a gente tem duas opções aqui. Ou você aceita e reconhece que não é uma vítima, que não importa o que aconteceu com o seu passado. Até o louvor, se quiser vir, pode vir para cá. Não importa o que aconteceu com o seu passado,
Não importa o que está acontecendo no seu presente, ou não importa nem o que vai acontecer no seu futuro, meu irmão. Apesar de qualquer coisa que tenha acontecido com você, se você tiver Jesus, você vai até o fim. Vitoriosamente, e não como um sobrevivente. Eu pus aqui, você precisa aceitar que não é vítima do que fizeram com você. Você não é vítima daquele desprezo, você não é vítima daquele descaso, você não é vítima daquela traição, você não é vítima da falta de oportunidade ou do desemprego, você não é vítima. Deus não fez com que você nascesse para que você fosse uma vítima. Deus fez você para vencer todas essas situações e ser um vencedor. Eu pus aqui, assuma a responsabilidade por sua vida. Aprenda com seus erros, aprenda com seus fracassos e mude de vida. Sabe, eu já tive muitas conversas e muitos embates, até mesmo a Janete está aqui, que é a minha mãe na fé, minha líder e discipuladora. Quantas coisas ela pegou no meu pé e me confrontou. E eu queria assim, eu olhava para ela assim, gente, mas que coisa injusta que essa mulher está falando para mim. Além de eu sofrer, ela vem com essa bordoada na minha cabeça. Mas eu engoli aquilo seco, ia para casa, e eu trabalhava minha mente assim, pera lá. Se ela falou isso para mim, deve ter algum fundo de verdade que eu não enxergo. Então eu vou pegar essa parte que ela acha que eu tenho que desenvolver e melhorar, em vez de me deixar como vítima, como uma coitadinha, que fui rechaçada pela pastora na hora que eu queria um carinho, uma atenção. Sabe, quando você pega a tua parte da bronca e veste a carapuça e para de se vitimar, você começa a crescer. Você começa a ser melhor. Você começa a vencer os limites e os gigantes que se colocam na sua vida. Aí você entende que não é o diabo, não é aquela pessoa ou aquela situação, mas é você, o maior inimigo que você tem que vencer todos os dias. É você. São as tuas fraquezas, as tuas fragilidades. É você que tem que melhorar. É você que tem que mudar. É você que tem que ser melhor. Eu posso ousar até dizer assim para você: é você que tem que ser a mudança que você está cobrando da outra pessoa. Você quer que a outra pessoa seja melhor? Seja melhor você. Você quer que essa igreja seja avivada, está achando ela fria? Então comece a ser avivado você. Você quer que o louvor seja mais ungido, mais cheio da glória, do fogo? Então venha para cá e você, aí nessa cadeira, comece a dar um louvor mais avivado para Deus. Você quer que o mundo seja melhor, que a igreja ame mais porque ela está fria? Então comece você a amar mais as pessoas e a se importar mais com as pessoas ao nosso meio. Que seja você a mudança que você tanto exige e que você tanto cobra das outras pessoas. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer. Número 2. Ou você, eu falei do 1, ou você aceita a morte de Jesus por você e todos os benefícios de que Ele te fez mais do que vencedor. E tome essa autorresponsabilidade, para de ser vitimista e mata esse bode. Ou então você vai continuar alimentando o bode para o resto da sua vida, vivendo uma vida abaixo do propósito que Deus tem para você,
vivendo uma vida capenga, miserável, sem nunca crescer, sem nunca romper na sua vida. Eu pus aqui, você vai continuar culpando os outros, as pessoas, as situações, por você não ser feliz, por você não ter a vida que tanto você deseja. Sabe, queridos, não permita que fracassos e traumas, os erros do passado, as injustiças que você sofreu, paralise a sua vida. O Espírito Santo está te dando uma nova chance nessa noite. Se você está com a sua vida paralisada, Deus é um Deus de movimento. Eu não sei o que você sofreu, mas eu sei que nele você pode matar esse bode e aceitar a vitória que ele já propôs para você na cruz do Calvário e vencer. Não, eu não estou prometendo que a vida vai ser boa ou vai ser muito fácil, mas eu estou dizendo assim, apesar do que lhe acontecer, nele você vai ser mais que vencedor. Você vai além. Vamos nos colocar em pé. Você coloca a foto daquela pessoa para mim? Quando eu estava preparando essa palavra, eu pus um post em setembro. Tem como pagar aqui um pouquinho? Tá dando para ver aí? Tem como apagar as luzes aqui na frente, irmãos? Não sei se você lembra quem é esse homem, mas quando eu estava preparando essa ministração, Deus me lembrou desse post que eu pus lá no meu Instagram em setembro desse ano. Ele é o médico, Dr. Macedo, médico do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele contou a história dele. Até mesmo quando eu vi esse homem na equipe médica, eu falei, meu Deus, que médico que é esse, né? Com essa boca torta, né? Cuidando do nosso presidente, quem que é esse cara? E eu fui atrás da história dele, fiquei curiosa e fui atrás da história desse Dr. Macedo. Queridos, ele conta que aos 13 anos de idade, ele tem quase 68, 70 anos hoje, mas quando ele tinha 13 anos de idade, ele estava andando a cavalo na fazenda do vô, e ele sofreu um acidente, caiu do cavalo e ele teve um AVC, uma paralisia cerebral na parte direita. E ele ficou com a boca realmente torta, paralisada, não conseguiu recuperação. E esse médico que atendeu ele no Hospital das Clínicas falou assim para ele, meu jovem, e aí, o que você vai querer ser quando crescer? Ele falou assim, doutor, o meu sonho, quando crescer, eu vou querer ser um cirurgião. E o médico então deu uma risada para ele, e ele falou assim, imagina, para disso, você não vai ser cirurgião nunca nessa vida, ainda mais agora depois desse AVC, dessa paralisia cerebral. Esquece disso. E ele fala que ele foi para casa abaladíssimo, como se uma bomba tivesse estourado dentro dele, como se a vida dele tivesse sido destruída. E ele falou que isso fez mais ele sofrer do que a própria paralisia que ele teve pelo acidente. Quando ele chega em casa, ele conta para o vô o que o médico tinha dito, e o vô fala assim para ele, deixa disso, filho. Esse médico, ele é professor de cirurgia, mas não é professor de gente. Você vai ser um cirurgião, sim. Você vai ser o que Deus quiser que você seja. E ele falou que 10 anos depois, ele estava no hospital, agora já formado como médico, como cirurgião, e entra no dia de Natal, na véspera de Natal, um caso gravíssimo para ele operar, e ele faz essa cirurgia rápida de vesícula, salva a vida desse homem, e aí depois ele descobre que esse homem era um médico. E depois de todo o pós-operatório, esse médico pergunta para ele assim, nossa, moço, né, jovem, o que aconteceu com você que tem essa boca torta? Ele falou assim, sabe, doutor, eu sou aquele menino que 10 anos atrás você falou para mim que eu nunca seria um cirurgião. Eu estou aqui e acabei de salvar a sua vida. Ele falou que aquele médico chorou como uma criança.
no quarto daquele hospital. Ele falou assim: eu aprendi uma coisa, eu não aceito não na minha vida. Eu nasci para vencer os desafios e os obstáculos que se colocarem na minha vida. Sabe, querido, você pode imaginar esse homem, é fácil vê-lo agora, né? Ele é um homem rico, bem-sucedido, uma das maiores equipes do Brasil e do mundo, né? Um médico do presidente da República. É fácil, né, respeitar o homem da boca torta hoje, né? Agora você consegue imaginar ele, adolescente de 13 anos, voltando para a escola e recebendo bullying dos colegas? Você acha que alguma menina quis namorar esse cara? Dar moral para ele? Você acha que na faculdade ele não passou nenhuma perseguição? Será que ele não foi desafiado a desistir quase todos os dias? Porque tem alguns defeitos nossos, irmãos, que a gente usa os bodes para esconder. Agora tem outros defeitos que estão na nossa cara, não tem como esconder. E esse exemplo, ele está aqui. A história dele hoje nos inspira para dizer, ele tinha tudo para ser uma vítima. Ele tinha tudo para ficar lambendo as suas feridas e dizer, realmente, agora minha vida vai ser uma desgraça, eu nunca mais vou vencer, eu vou ficar um médico com essa paralisia cerebral, da boca torta, eu nunca mais vou ser alguém importante. Ou ele poderia ter seguido o caminho que ele seguiu. Apesar da vida me dizer não, eu vou prosseguir, custe o que custar. Apesar da situação não ser fácil, eu vou além. Nada vai me deter, nada vai me parar. Agora eu fico imaginando, e você? E você que tem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Por muito menos você já desistiu. Por muito menos você entregou os pontos. Sabe, por muito menos você cansou de lutar. Por muito menos você fica se vitimando, se desculpando. Por muito menos. Mas o Senhor está dando para nós uma segunda chance nessa noite, dizendo, ouça, levanta-te e se posicione, porque eu virei com a minha glória sobre a tua vida. Então eu quero chamar aqui à frente, você que quer matar esse bode, você que quer entregar no Calvário esse abuso que você sofreu, essa decepção que te fizeram, pode ir saindo do seu lugar e vindo aqui. Sabe, o que é que te marcou, que paralisou a sua vida? Podem vir, eu gostaria que toda a igreja, na verdade, viesse. Irmãos, eu sei que essa é uma palavra para todos nós. Sabe, mas eu queria que você ajoelhasse, entrega no altar. Fala para o Senhor, Senhor, está aqui o meu bode, Senhor. Chega de desculpa. Chega de culpar o meu pai, meu marido, meus filhos, chega. Senhor, chega de culpar o meu pastor porque não me dá oportunidades. Pode deixar apagada essa luz aqui da frente, pode tirar a foto dele também. Senhor, chega. Chega de culpar o destino, a falta de oportunidade, chega. Irmãos, essa é uma noite em que esse bode tem que morrer. Ele tem que morrer.